O povo judeu tem uma relação complexa com o judeu mais célebre do mundo. Não é Albert Einstein, Sigmund Freud ou Larry David. Refiro-me ao agitador do primeiro século que os cristãos creem ser o Messias, porém os judeus não. Embora eu esteja orgulhoso do progresso de judeus e cristãos em superar divisões históricas, Jesus como o Messias ainda é o principal ponto de divergência entre as duas religiões. Parece bem claro e direto, certo? Não tão rápido. Você é judeu? Sim, eu sou judeu. E você acredita em Jesus? Absolutamente. Como você pode afirmar ser judeu e acreditar em Jesus? Jesus é para todos? Pela primeira vez, todas as instituições judaicas estão alinhadas. Aceitar Jesus como o Messias significa ser cristão, não judeu. E para entender o porquê, temos que voltar aos primeiros dias do cristianismo. Imagine-se como um judeu vivendo na Judeia no primeiro século. Sua casa está sob uma brutal ocupação romana, que te tributa e interfere com a sua liberdade religiosa. Líderes discutem sobre a melhor forma de praticar o judaísmo. Sua comunidade está dividida entre rebeldes, helenizadores e um culto apocalíptico. É uma bagunça total. De fato, é justamente o tipo de caos que os judeus creem que antecederá a vinda do Messias. É sempre mais escuro antes do amanhecer, como dizem. Primeiro há sofrimento, depois o Messias surge trazendo a redenção final. Um reino judeu autônomo em Israel, paz na terra, a reunião de todos os exílios judeus. Parece bastante bom, certo? Especialmente em meio ao caos e à violência da Judeia do primeiro século. Portanto, não é tão surpreendente que houvesse muitos milagreiros e potenciais messias naquela época. Oni, o fazedor de círculos, Judas da Galileia, o rebelde anti-romano Tedas e o carpinteiro de Nazaré que atraía multidões com seu amor feroz pelo próximo eram assim conhecidos. O povo judeu lutava em duas frentes, uma contra os romanos e outra contra si mesmos. A mensagem de Jesus, fundamentada nos ensinamentos judaicos, encontrou um público receptivo, e alguns acreditavam que ele acabaria com a ocupação romana e restauraria a independência da monarquia judaica. Mas isso nunca aconteceu. O líder carismático tinha muita influência política. Então, os romanos crucificaram Jesus e continuaram perseguindo os judeus da Judeia. E para a maioria dos judeus foi isso. Jesus não havia iniciado a era messiânica. Embora desconhecido na época, os romanos logo destruiriam o templo judeu. E a paz na terra? Se você tem acompanhado as notícias, ainda há muito a ser feito. O carpinteiro de Nazaré não atendeu todos os critérios para ser considerado o Messias judeu. Porém, alguns seguidores de Jesus mantiveram a fé. Conforme a nova seita crescia e incluía convertidos pagãos, suas características judaicas quase desapareceram. No século II, o cristianismo se tornou uma religião independente, completamente separada do judaísmo. Por milênios, as duas religiões mantiveram uma separação acentuada, marcada por desconfiança mútua e muito antissemitismo. E estou sendo muito brando ao dizer isso. Mas no século XVIII, os judeus convertidos ao cristianismo decidiram aproximar sua nova religião das suas raízes judaicas. Eles adoravam em sinagogas, mantinham práticas judaicas e incorporavam elementos da cultura judaica em seu culto cristão. Com o tempo, essas comunidades evoluíram para o chamado movimento cristão hebraico. Nos anos 70, surgiu um novo ramo do cristianismo. Seus seguidores o chamaram de judaísmo messiânico. Podemos ser judeus e ainda acreditar em Jesus. Você vai acreditar em Jesus Cristo. Parece engraçado, mas vou tentar. Embora existam diferentes ramos do judaísmo messiânico, você provavelmente está mais familiarizado com seus representantes mais conhecidos, os judeus por Jesus. Mas não se deixe enganar pelo nome deles. Não há nada de judeu no que esses grupos acreditam. Alguns cristãos evangélicos utilizam símbolos judaicos para aproximar os judeus do cristianismo. Quero deixar claro, não tenho absolutamente nada contra cristãos ou o cristianismo. Você faz o que achar melhor. Meu problema é com missionários cristãos que se apropriam do judaísmo para converter judeus. Então, de onde vieram os judeus por Jesus? O fundador do movimento foi um ministro batista chamado Martin Moishe Rosen. Um nome incomum para um ministro batista. Isso porque Rosen cresceu em uma comunidade ortodoxa, mas se converteu ao cristianismo em 1953. Igreja, sim. Seu sobrenome é Steinberg. Eu sou um judeu para Jesus. Ele dedicou sua vida a persuadir outros judeus a segui-lo. Mas Rosen sabia que mesmo para os judeus mais seculares, Jesus era uma venda difícil. Os judeus têm um longo e frequentemente desagradável histórico com a igreja, o que os torna céticos em relação ao evangelismo cristão. Então Rosen elaborou um plano. Ele reembalou o cristianismo como um movimento judaico,
enfatizando as raízes judaicas de Jesus e incluindo rituais judaicos. Este movimento colocou os judeus e o judaísmo em destaque, iludindo potenciais convertidos a pensarem que estavam aderindo a um movimento judaico. Desde 1973, Judeus para Jesus gastou milhões tentando atrair judeus para o cristianismo. Eles tentaram de tudo, distribuindo panfletos na rua, enviando DVDs em Yiddish sobre Jesus para judeus ortodoxos, fazendo anúncios no rádio e no metrô. Com mais de uma dúzia de escritórios globais, incluindo em Israel, o movimento alega ter centenas de milhares de adeptos. Os seguidores deles dirão que são totalmente judeus, que vivem vidas judaicas, que aceitar Jesus não significa renunciar ao judaísmo. Sejamos realistas, nada disso é verdade, pois a teologia dos judeus para Jesus é explicitamente cristã, estando em total desacordo com as crenças judaicas. Vamos olhar para 5 dos seus principais princípios. Primeiro, Jesus é o Messias. Sim, não é um conceito judeu. O judaísmo é muito claro sobre como será a era messiânica. Spoiler, não é isso? Segundo, o homem nasceu em pecado e Jesus morreu para expiá-los. Também não é um conceito judaico. Não acreditamos que os humanos nasceram em pecado. Nós temos livre-arbítrio. Alguns o usam para o bem, outros para o mal. São esses os pecados que precisamos expiar, não o de nascer humano. Terceiro, a única forma de evitar o inferno é aceitar Jesus como Salvador. Sim, isso também não vai funcionar. Não temos certeza do que acontece após a morte. Existe um inferno? Talvez mais ou menos é complicado. Mas os estudiosos judeus concordam em uma coisa. Se existe um inferno, certamente não é o mesmo que os cristãos imaginam. E são suas ações, não suas crenças, que provavelmente te levarão para lá. Número 4. Jesus é tanto Deus quanto o Filho de Deus. Definitivamente não. No judaísmo, Deus é visto como singular, incompreensível e não humano. Assim como a Bíblia hebraica, o Novo Testamento é divinamente inspirado. Também não. Acreditamos que somente a Bíblia hebraica é a palavra de Deus, e os mandamentos judaicos que ela descreve ainda são seguidos por nós. Eu poderia continuar e apontar coisas como o foco dos judeus por Jesus na conversão, que não é um valor judaico, mas você entendeu a ideia. A teologia dos judeus por Jesus não contém elementos judaicos. É exatamente o cristianismo de livro didático. Como os judeus por Jesus e o judaísmo messiânico conseguiram convencer alguns judeus de que é possível ser judeu e praticar o cristianismo simultaneamente. Eles minimizaram sua teologia cristã. A Trindade, o pecado original e o inferno são conceitos que contradizem as crenças judaicas. Em vez disso, eles enfatizam as origens judaicas de Jesus. Eles organizam jantares de Shabat e festas de Hanukkah. Eles usam camisetas com slogans em hebraico. Eles se apropriam de símbolos judaicos como a estrela de David ou a menorá. Eles chamam suas igrejas de sinagogas e seus líderes religiosos de rabinos. Ah, sim, e eles não se chamam de cristãos. Em vez disso, eles se consideram judeus realizados ou completos. Eu me considero um judeu completo, o que é bastante insultuoso. Essas práticas são intencionalmente enganosas, feitas para atrair judeus a praticar o cristianismo. Mesmo entre organizações cristãs, há divisão sobre os judeus por Jesus. Muitos cristãos estão divididos sobre se devem evangelizar os judeus ou não. As relações cristãs judaicas estão mais fortes do que nunca. E muito disso tem a ver com o respeito mútuo. A comunidade judaica, em geral, condena veementemente o judaísmo messiânico. Organizações como Judeus pelo Judaísmo e Judaísmo de Divulgação promovem educação e alfabetização judaica para que judeus vulneráveis possam reconhecer quando estão sendo evangelizados. Portanto, quando encontrar os judeus para Jesus evangelizando nas ruas, tenha isso em mente. Eles podem seguir o caminho judaico e falar como judeus, mas são embaixadores de outra religião. Levou séculos para o cristianismo e o judaísmo alcançarem respeito mútuo. Nossos ancestrais jamais imaginariam cristãos e judeus colaborando em pautas relevantes. No entanto, grupos como Judeus para Jesus contestaram essas conquistas, afirmando que o judaísmo é apenas um caminho para o cristianismo. Deveríamos ter mais respeito uns pelos outros do que isso.